Genarumi foi atingido fatalmente no capítulo 119 de Kaiju número 8, mas muita gente ainda tá duvidando se o capitão vai ou não visitar o Izao. Pensando nisso, eu trouxe esse vídeo com diversas provas que comprovam que sim, Narumi bateu as botas, infelizmente. Não há nada que o Kafka possa fazer para evitar isso. Esse arco da guerra do Kaiju número 9, sem dúvidas, é o melhor arco do mangá inteiro de Kaiju número 8, porque além do mini arco de preparação, onde vimos o treinamento do Kafka com o Soshiro, a evolução da Kikoru e as adições das novas armas numeradas da tropa, ainda tivemos batalhas épicas como a do Genarumi vs Kaiju número 11, Soshiro Hoshina vs Kaiju número 12, Minashiro vs Kaiju número 14, Kikoru vs Kaiju número 15 e, é claro, Kaiju número 8 vs Kaiju número 9, sem falar da revelação bombástica da origem do Kaiju Parasita, o momento épico em que o Kafka luta ao lado da Mina, realizando seu sonho de infância e também a derrota do protagonista, que abriu o caminho direto para a ascensão de um novo vilão, muito mais poderoso e perigoso, o Kaiju de Meriki. Mas nem tudo são flores, e é claro que um arco tão bom também precisaria ter o seu peso dramático, seja trazendo aflição e dúvidas se a tropa de defesa realmente conseguiria dar conta de todas aquelas ameaças, ou trazendo o sacrifício de algum personagem importante, que passaria a mensagem de que essas ameaças não eram perigos banais, trazendo consequências definitivas para a história, como um bom mangá deve ser. Apesar de não ser como Black Clover, onde ninguém nunca morre, ou ser que nem Attack on Titan, onde qualquer um pode ir pro saco a qualquer momento, Kaiju número 8 se mantém muito bem no meu termo, julgando pela profissão de perigo que os personagens exercem, seja limpando restos de kaijus derrotados na Monster Sweep Inc. ou dando cabo deles na tropa de defesa. A prova disso é que nesses 119 capítulos lançados, só tivemos 3 baixas importantes na história, e uma delas aconteceu antes mesmo do mangá começar. A primeira baixa importante foi a da Hikari Shinomiya, mãe da Kikoru e esposa do Izao Shinomiya, que sempre é referenciada por algum personagem mais velho, devido aos seus feitos e grau de importância no passado. Caso você não lembre, ela foi derrotada pelo Kaiju número 6 e seus poderes de congelamento, mesmo usando com proficiência o traje número 4, que hoje é vestido pela sua filha Kikoru. É por essa importância toda que eu acredito que o anime vai trazer um episódio só focado nela, contando mais sobre o seu passado e como ela foi superada. Mas enquanto esse episódio não chega, a falta dela está longe de ser impactante para nós que acompanhamos a história atual do mangá. A segunda baixa relevante também vem da família Shinomiya, e se eu fosse a Kikoru já ficava esperta, porque parece que o Naoya não gosta muito desse clã. Depois que o Kaiju número 9 troca de pele novamente e evolui seu nível de poder, ali no finalzinho da primeira temporada, o vilão volta seus olhos para a arma número 2, que estava de posse da tropa de defesa, mais especificamente do diretor Izao. Então o vilão em pessoa vai atrás do diretor para tomar o seu traje. Mas claro que para fazer isso, sem interrupções, ele precisava tirar todos de dentro de casa. Então ele causa um verdadeiro caos pelas cidades, inclusive chegando ao ponto de se clonar para poder distrair os defensores, enquanto ele derrota o diretor e absorve seu poder. A luta foi até interessante e deve ganhar bem mais profundidade no anime, mas é claro que o Izao não tinha chance de vencer o Kaiju número 9, como ele estava naquele momento. E como a Kikoru, Narumi e Kafka não chegam a tempo de impedirem um vilão, o Kaiju número 9 acaba absorvendo o diretor, dando fim à sua vida, e fugindo dali logo em seguida para finalmente se preparar para a guerra que viria. Izao até resiste um pouco ao processo de absorção do vilão, mas como o próprio Kaiju número 9 já afirmou uma vez, ninguém nunca conseguiu resistir à assimilação do Kaiju de Mereki antes, incluindo ele próprio. Apesar desse fato, o Izao conseguiu esconder um pequeno resquício de sua consciência dentro do vilão, provavelmente com a ajuda dos poderes do Kaiju número 2, e com isso conseguiu segurar o Kaiju número 9 tempo suficiente para que o Kafka desse o golpe final, derrotando o vilão de uma vez por todas. Até hoje, muita gente teoriza que o Izao Shinomiya vai voltar, assim que o Kaiju de Mereki for derrotado, mas eu não acredito muito nisso não, porque sua morte foi um grande marco no mangá, fazendo com que a tropa inteira carregasse o peso da nova responsabilidade, o que forçou todos a evoluírem bem mais do que normalmente evoluiriam. Se o diretor voltar, eu acredito que seja somente em espírito, e em um curto espaço de tempo, apenas para se despedir da filha, mais ou menos como aconteceu com a aparição do ancestral do Kafka, lá no templo de Ryunei. Já a terceira baixa impactante no mangá foi justamente o momento em que o Kaiju número 9 foi pro saco. Apesar de ter resistido há centenas de anos ao próprio Kaiju de Mereki, e até mesmo ter escapado de 2 combates diretos contra o Kaiju número 8, o vilão Kaiju já estava fazendo hora extra na Terra, e mesmo usando todos os penduricalhos do Kaiju número 2, um exército de Honjus e Daikaijus numerados, nada foi capaz de impedir a sua derrota pelas mãos do Kafka. A cena foi impactante, não só pelo marco do Kaiju número 8 em livrar o mundo daquela ameaça, mesmo que tenha sido temporariamente, mas também teve grande peso porque representava o fim de uma era vilanesca de um dos melhores vilões da era atual dos mangás shonen. É tanto que os fãs começaram a teorizar que Kaiju número 8 iria acabar depois da derrota do Kaiju número 9, porque o autor não tinha estabelecido qualquer outro vilão com peso igual, ou superior àquele, até aquele momento. O fato é que todas essas baixas que eu mencionei foram impactantes e tiveram seu grau de importância na história. E agora, estamos prestes a presenciar a quarta, o sacrifício do capitão Genarumi. Desde que Soshiro e Gen chegaram no campo de batalha, eu tinha certeza que um dos dois iria pro saco. Afinal, um arco tão bom como esse precisava ter consequências reais que fariam com que os defensores tivessem a certeza de que essa guerra contra o Kaiju número 9 não tinha sido algo banal. No começo, eu até pensei que seria o Soshiro que viraria uma vítima, já que ele, além de ter cumprido seu papel como sensei do protagonista, ainda tinha uma armadura quebrada
espada e forçava ele a sempre cair pra dentro das batalhas, por mais difíceis que fossem. Mas a popularidade absurda do personagem coadjuvante acabou salvando a pele dele. Com isso, o autor foi forçado a ir pra segunda opção, o capitão da primeira divisão. E sendo bem sincero, isso foi uma escolha bem assertiva, pelos motivos que eu já vou falar. Narumi até se sai bem no início contra o Kaiju de Mereki, mas os poderes do bicho parecem além da imaginação. E mesmo tendo evoluído seu poder de previsão contra o Kaiju número 11 antes, Gen foi incapaz de sequer ferir o vilão Kaiju, mesmo com a ajuda do seu maior rival, o Soshiro. Então foi só questão de tempo até que o seu corpo ficasse esgotado e falhasse em acompanhar os seus olhos. E assim, ele foi empalado pelo Kaiju de Mereki. Mas será que ele foi de arrasta mesmo? A tropa já pode encomendar o caixão e a vela preta, ou o autor tá apenas enganando a gente com esse tom de despedida? Eu tenho quase certeza que o Gen morreu. Mas se você duvida, deixa eu te trazer meia dúzia de fatos que comprovam isso. O primeiro, e o que tá mais na cara, é que ele foi atingido em um ponto vital, sem escudo e sem qualquer energia restante do traje para lhe salvar. Na primeira leitura, eu até achei que ele tinha sido atingido no pulmão, mas olhando com mais calma, o ataque foi bem na região do coração. Pode reparar que o seu dorso tá mais de lado no momento do golpe. Você fala que aquele Kaiju não dá ponto sem nó. Você pode até argumentar que Reno e Kikoru já sobreviveram a ataques fatais antes, bem parecidos, dados pelo Kaiju número 9. Só que esses dois exemplos são completamente diferentes do que vemos aqui, porque além dos defensores concentrarem seus escudos no ponto vital que seria atingido naquela hora, eles usaram toda a energia do traje para se curarem logo depois de serem acertados. Já com o Gen, ele não recebeu um golpe limpo, como seria com o Kaiju número 9. Já não tinha mais escudo, tão pouca energia restante do traje para se curar. Se a gente for pegar o contexto da cena, as coisas ficam ainda mais claras, começando pelo tom de despedida que o autor trouxe aqui. E todo aquele lance do Gen dizer que está passando a tocha do que o Isao passou para ele para outro cara, ou seja, para o Kafka, que só para constar, chegou atrasado na cena. Sem falar que o capitão não teria mais papel a cumprir na história, já que além de ter evoluído seu poder ocular ao máximo, ele treinou Kikoru e Kafka, recomendou a armadura número 4 para a loirinha e guiou a tropa de defesa na maior evolução que essa força-tarefa já viu na história, em um tempo recorde. É tanto que o próprio Gen deixa claro no capítulo 119 que se ele pudesse ganhar só mais alguns segundos de tempo para que essa nova geração pudesse se preparar melhor para enfrentar o Kaiju de Mereki, ele já estaria no lucro. Então não, eu não acho que o capitão vai sobreviver a essa, e ele sabe disso. É por isso que ele deu a vida para conseguir ler o máximo de dados possíveis do vilão Kaiju e enviar tudo para os computadores do QG, parecido com o que o Jiraiya fez lá em Naruto Shippuden. Então, a não ser que tenham pulmões novos e um coração novo ali de trás daqueles escombros, Gen Narumi foi sim pro saco, e não há nada que a tropa de defesa possa fazer para evitar isso. Claro que o Naoya pode reverter isso, mostrando, sei lá, que o Kafka agora tem o poder de curar outras pessoas, trazendo assim o seu mentor de volta, mas sinceramente, eu vou achar muito zoado se isso acontecer, porque isso vai mostrar que além de ter vencido a morte, o Kaiju número 8 vai ter poder de escolha quem vive e quem morre perto dele no campo de batalha, e isso tira demais o peso que uma guerra deveria ter. Agora que estabelecemos que o Narumi foi sim pro saco, que consequências a sua morte vai trazer para os personagens e para o mangá? A primeira consequência direta disso vai ser o Japão ter a consciência de que a guerra contra o Kaiju número 9 trouxe perdas duras para todos, o que vai reforçar a ideia para a população de que ser um defensor não é nada fácil. Outro ponto interessante é que com a saída de Gen vai abrir uma vaga direta no alto escalão da tropa para que outro candidato ocupe esse espaço, como por exemplo a Kikoru, o Reno e o próprio Kafka. Talvez o próprio Soshiro se torne o próximo capitão da primeira divisão, deixando a vice-liderança da terceira tropa para o Kafka, e ele com certeza aceitaria essa oferta, já que além de querer ver sua capitã e seu discípulo juntos, ele também vai fazer por onde honrar o seu maior rival. Por último, mas não menos importante, a armadura número 1 vai ganhar um novo usuário, o que vai trazer a oportunidade de novos personagens brilharem, como por exemplo o Soichiro, o irmão mais velho do Soshiro, que precisa ser introduzido como rival definitivo do vice-capitão o quanto antes no mangá. Mas claro que eu posso estar errado, e todo esse perigo do Gen nos deixar pode ter sido só um clickbait do autor. Porém, se ele optar por essa escolha, pode ter certeza que ele vai perder uma ótima oportunidade de extrair um grande peso dramático para a sua história, que reverberia por dezenas de capítulos adiante. Agora eu quero saber de você, acha que alguém foi pro saco mesmo? Ou tudo que eu falei até aqui não passa de especulação? Deixa seu comentário aí embaixo, confere por que o capitão Gen Narumi está no topo dessa lista aqui de defensores mais fortes da tropa. Obrigado por ter me assistido até aqui e valeu!